E aí galera, beleza? Vamos começar então com a introdução de alguns conceitos que a gente vai precisar ao longo da aula. O que é importante? Nós vamos ter essas aulas em aproximadamente 10 minutos, mas isso não é suficiente para você assimilar legal esse conteúdo. Então eu estou fazendo nesse tempo porque são as regras do jogo, beleza? É algo bem enxuto, bem resumido, mas não contempla tudo que eu queria passar para vocês, tá bom? A primeira ideia é a gente relembrar os conceitos de comprimento de onda e frequência. Dá uma olhadinha então. Esse símbolo aqui, ó, a letra grega ni, é a frequência. Já o comprimento de onda, essa letra grega aqui, o lambda, ela é a distância entre dois pontos determinados de uma onda. Por exemplo, comprimento de onda pode ser tido como, deixa eu achar aqui o ponteiro, a distância entre duas cristas de onda, entre dois vales da onda, entre dois pontos quaisquer, mas que sejam o mesmo ponto da onda. Tudo bem? A relação que existe entre o comprimento de onda, lambda, e a frequência, entre o comprimento de onda e a frequência, é uma constante, a velocidade da luz. Isso quer dizer que o produto frequência vezes comprimento de onda é sempre o mesmo valor, é uma constante. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Eles são inversamente proporcionais, beleza? Você lembra que o espectro de linhas ou espectro de raias, ele mostrava que, ao invés de você ter todas as cores que a gente conhece, por exemplo, quando você vê o arco-íris, tá bom? Você tem só algumas linhas, daí o nome espectro de linhas. Você não tem todos os comprimentos de onda ali, tá? Pelo menos na região do visível ali, o que você pode ver. Você não vê todas as cores, você vê algumas raias, algumas linhas. A espectroscopia, ela serve para a gente identificar os elementos, ela nos dá uma ideia de que substâncias estão ali. A palavra espectro, ela tem alguns significados e um que eu gosto bastante é a palavra foto. Scopen quer dizer olhar para alguma coisa. Espectroscopia, ela dá uma ideia de que se você olhar para aquilo, para aquela foto, você pode dizer que substância é aquela. Mais ou menos como se você olhasse para a foto de uma pessoa e dissesse: ah, esse aqui é o João, essa aqui é a Maria. Tudo bem? Você bate o olho na foto e diz: essa pessoa é tal pessoa. Você bate o olho em um espectro e diz: esse espectro é da substância tal, é do elemento tal. Por exemplo, gente, ó, só o hidrogênio tem essas linhas nessas posições. Nenhum outro elemento tem. Isso é uma foto do hidrogênio, é um espectro do hidrogênio. Só o mercúrio, Hg, tem essas linhas nessas posições, nesses comprimentos de onda, tá bom? Só o neônio tem esse perfil espectral, essas linhas naquelas posições e naquelas quantidades, tudo bem? Isso é o que a gente chama de espectro de linhas. A questão que se levantava no final do século XIX é: mas de onde vem isso? Por que só tem aquelas linhas e elas aparecem naquelas posições? Tudo bem? Ainda sem conseguir explicar, tá? Dois caras, o Balmer e o Rydberg, eles começaram a tentar entender isso, tá? O Balmer, ele era professor de matemática no ensino médio em uma escola na Suíça, tudo bem? E ele desenvolveu uma equação que permitia enxergar, prever em que posições apareceriam as linhas. Repara, isso não explica de onde vêm as linhas, mas já mostra que você consegue prever onde é que elas vão aparecer, tudo bem? Isso aqui a gente chama de série de Balmer, essas linhas que vão aparecer de acordo com a equação do Balmer, tudo bem? São chamadas de série de Balmer. Já o Rydberg, ele deu uma ampliada na equação do Balmer. Repara que a equação do Balmer, ela tem que esse valor aqui que no Rydberg é NF, final, no Balmer ele é necessariamente 2. A gente vai entender isso mais pra frente por quê, tá bom? O Rydberg ele deu uma ampliada. Aqui não precisa ser necessariamente 2, tudo bem? Pode ser qualquer valor. O que é importante é que o NI seja maior que o NF. Mas o que é o N? A gente vai ver isso, não se preocupe. Nós vamos fazer as aulas aos poucos, né, até para caber nesses 10 minutos. Isso aqui então vai nos dar uma ideia de onde aparecem as linhas espectrais, mas não nos diz nada de onde que elas vieram. Sabe quem vai explicar isso, já dando um spoiler da próxima aula? Quem vai explicar isso é o Bohr. Você lembra do Bohr? Até no ensino médio a gente fala sobre ele. O modelo de Rutherford-Bohr. Quem explicou, quem deu um sentido para tudo isso foi o Bohr. Spoiler, tema da próxima aula, tá bom? Continuando, da onde veio tudo isso?
tá? A gente começa a entrar um pouco na questão da quantização da energia. Tinha um fenômeno no final do século XIX, começo do século XX, que intrigava também as pessoas, tá? Que era algo chamado radiação de corpo negro e a catástrofe do ultravioleta. Como é que funciona? Pessoal, o que esse gráfico mostra pra gente? Repara que ele apresenta a seguinte ideia, que à medida que o comprimento de onda diminui, a radiação, a intensidade de radiação vai aumentando, tudo bem? E você começa a diminuir o comprimento de onda e entrar na região do visível. Isso mostra que, à medida que você vai aumentando a temperatura, um material ele pode começar a emitir luz, na região do visível, ou seja, ele pode começar a ter uma certa cor. A princípio, o material, quando é aquecido, ele vai brilhando vermelho. Você já viu isso, por exemplo, em grelhas de forno, por exemplo, ou no seu micro-ondas, se ele tivesse esse aparato, tudo bem? O carvão que vai brilhando, tudo bem? A princípio, ele vai brilhando e a cor que você vê é o vermelho. Então o material, à medida que ele vai sendo aquecido, ele começa a brilhar vermelho. E vai indo para o laranja, amarelo, verde, à medida que a temperatura aumenta. O que era de se esperar? Que isso fosse acontecendo, mas que o aumento de radiação e a diminuição do comprimento de onda fossem infinitos. Então você teria um momento em que o material passaria a ter as cores e começaria a entrar na região do ultravioleta. Isso quer dizer que à medida que você fosse aquecendo o material, ele começaria a ser um emissor de radiação ultravioleta. Isso foi chamado de catástrofe do ultravioleta, que é o que você está vendo aqui, ó. O que é curioso? Pessoal, isso não acontece. Muito pelo contrário, o que se observa experimentalmente, ou seja, na prática, tudo bem? É que chega um momento em que a radiação ela começa a diminuir de intensidade, mesmo entrando numa região de menores comprimentos de onda. O comprimento de onda não diminui indefinidamente e a intensidade da radiação sobe indefinidamente. E você já viu aquela história, contra fatos não há argumentos? Então, isso mostra que a teoria que se tinha até então ela não é válida, tudo bem? Não para esse caso, ela é limitada. Quem começou a explicar isso e deu uma sugestão de explicação para isso foi o Max Planck, tudo bem? Em 1901, comecinho do século XX, tá bom? O que ele pensou? Cara, foi uma proposta muito doida. Ele falou o seguinte, sabe o que eu acho? Eu acho que a radiação ela não é contínua, que a energia, que a luz não é contínua. Ou seja, ela não vem como um todo, ela vem em pacotes, ela vem em pacotinhos discretos, ela vem aos poucos, tudo bem? E ele falou o seguinte, de verdade, nem ele acreditou muito nessa ideia, tudo bem? Foi uma proposta, ele falou, eu acho que é isso. Então foi o seguinte, ele pensou assim, eu acho que a energia desses pacotinhos ela é proporcional à frequência da radiação, tudo bem? Essa frequência, então, essa proporcionalidade entre energia e frequência, ela é dada por essa constante aqui, é uma constante de proporcionalidade. Gente, toda vez que uma grandeza é proporcional à outra, existe uma constante de proporcionalidade. E essa constante ficou conhecida como constante de Planck. Seu valor é esse aqui, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, que é um valor muito pequeno e esse valor é importante. O fato de ele ser pequeno explica muita coisa, tá bom? Ou eu posso dizer que a energia ela é a relação entre essa constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo e a frequência da radiação. Tudo bem? Se você incidir luz sobre uma placa metálica, dependendo do comprimento de onda da luz que você incide, você consegue gerar corrente elétrica. Isso quer dizer que você incide luz sobre um metal e consegue arrancar elétrons dele. Isso é muito doido, porque na cabeça da gente, luz é uma onda. A própria proposta, se você pensar, do Max Planck, mostrava isso. Porque você lembra, deixa eu te mostrar, que na proposta dele, a energia da luz tinha uma certa frequência, ou seja, na cabeça do Planck, a proposta dele, luz é onda. A proposta do Einstein leva a gente a entender que luz é matéria, porque você está arrancando pedaços do metal, elétrons são uma parte dos metais, e de qualquer outra substância, claro, com luz.
Então, o Einstein também propôs que essa energia é proporcional se a frequência, tudo bem? E a frequência da onda, então, é relacionada com a constante de Planck para dar energia, e você tem também essa energia. Repara, o Einstein usou a mesma equação para dizer que esses pacotinhos de luz que chegam em cima do metal, que a gente chama de fóton, tem essa mesma energia que o Planck já tinha proposto com a sua equação. Tudo bem? Pessoal, a gente vai fechando por aqui. A proposta do Bohr, o modelo de Bohr, a gente vê então na próxima aula, tudo bem? Um abraço, até mais, galera!